Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo pedaço de carne. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, capítulo 2. Vou ler do versículo 21 ao 25. Dizem assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Hoje é 7 de outubro de 2022. Deus maravilhoso. No nome de Jesus, eu estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer pela dispensação do Teu Espírito Santo no tema da palavra do dia hoje. Permanece conosco, usa-nos por misericórdia. Te apresento a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema, falando assim, pedaço de carne. Bom, pedaço, entre aspas aqui. Mas na linguagem frigorífica é uma peça inteira, tá? Eu quero falar exatamente da estrutura física, corporal, anatômica do ser humano. E isto enfocando o lado sensual, libidinoso e fugaz. Na primeira dispensação humana, não havia isso, gente. Essa questão libidinosa, sensual, assim, os corpos, opostos não se sentiam atraídos de uma forma, ou atraídos, os corpos, de uma forma libidinosa que nós entendemos hoje. Isso tudo começou depois que o homem pecou. Aí sim. O texto mesmo base é bem claro quando diz assim, no versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Não existia loja de roupa, não existia figurino, não precisava de se criar roupas, tanto para o corpo masculino como para o corpo feminino, porque ali, naquela primeira dispensação, que era chamada dispensação da inocência, o homem e a mulher eram tão puros que não havia malícia, não tinha maldade ali. Hoje é diferente, Nem precisam estarem nus, com roupa e tudo. O homem, eu digo o homem no conceito geral, o ser humano, ele é tendencioso a pecar, pelo menos com seu pensamento. Inclusive, há um ensinamento de Paulo, ensinamento apostólico, quando ele fala sobre essa questão, eu acho muito interessante, da libido. Na verdade, ele está dando conselhos aqui, onde eu vou ler, para solteiros ou até mesmo casados. Ele fala da consagração, tanto de solteiros como casados. A primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 7, versículo 27 e 28, diz assim, Estás ligado à mulher? Não busque separar-te, que fala para os casados. Estás livre de mulher? Isso aqui já é para o solteiro, ou os solteiros. Não busques mulher. Mas, se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, também não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. É muito difícil, gente. Casado ou solteiro, essa tribulação aqui na carne, que são as tentações libidinosas, de desejos sexuais,
sempre estarão presentes, tanto para um como para outro, solteiro ou casado. Mas Paulo fala aqui, se tu é casado, então procura não deixar tua mulher, ou seja, mulher, não deixe teu marido, não deixe o teu cônjuge se fores casado ou casada. Mas se você está livre de mulher, ou seja, se você está livre também, moça, de homem, ou seja, são solteiros, Paulo até diz assim, não busques isso. Quem é que não quer se casar, né, gente? Eu acho que a realização de todo ser humano é um dia se casar e constituir família, né? Ter filhos. Mas é a recomendação de Paulo. Veja como esse assunto é tão sério, o pedaço de carne. Ou seja, a gente olha para um ser humano, homem ou mulher, e vê ali um pedaço de carne, ou uma peça inteira. Então a gente precisa vigiar muito quanto a isso, porque nós já temos, por tendência, por causa do pecado, o desejo, a vontade, né, de possuir, de tocar, de sentir aquele pedaço de carne que muitas vezes nem está nem aí para a gente. Né? Jesus falou também algo bem interessante sobre isso. Mateus escreveu, né, palavra de Jesus no Evangelho dele, no Evangelho de Jesus, mas escrito por Mateus, capítulo 19, versículo 6. Jesus está falando aqui sobre casamento e divórcio. Mas veja como tem uma coisa interessante aqui que se encaixa na palavra do dia de hoje. Versículo 6, repito, de Mateus, do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 19. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vou ser bem claro aqui. Será que aquilo que se tornou a união, que alguém chama união conjugal, foi Deus que juntou mesmo? Será que houve oração? Será que houve pedido de direção do Espírito Santo ou de Deus para que, Deus, mostra-me se essa é minha, se esse é meu? Então, se foi Deus que uniu, Jesus diz aqui, não separe o homem. Porque os dois não serão mais 2 pedaços de carne, mas um pedaço de carne só. Pegando aqui um gancho com o título que dei hoje, né? Mas sim um só pedaço de carne, ou seja, uma peça só. Então, quando Deus une, aí acontece isso aí, tá? O homem passa a ser, e a mulher, uma só carne. Aqui Jesus estava respondendo para os fariseus, né, que queriam pegar Jesus, né, em algum tipo de fraqueza. Aí Jesus diz, olha, não tendes lido, versículo 4, que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Então, quando se juntam as duas partes, os 2 pedaços, e isto na direção de Deus, aí sim passa a ser uma só carne, um só pedaço de carne. Gente, você está entendendo o que eu quero falar, né? Devemos vigiar com os pedaços de carne que existem por aí pelo mundo, tá bom? Cada qual presta atenção no que Paulo aqui ensina, como eu já li aqui esse texto, quando ele fala ali aos irmãos na igreja em Corinto, tá? Naquela cidade. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.